Agora, aqui na Guararema Vale Litoral, a bênção do dia com o Padre Elisandro Scarsi. Bom dia a todos que nos acompanham nesse momento de reflexão, meditação da Palavra de Deus. Estamos aqui mais uma vez no início desta manhã para refletir, meditar o Evangelho do dia. Convidamos você que nos acompanha a participar conosco deste momento. Hoje o Evangelho é de Mateus 14, 22, 36. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos atravessassem na barca e seguissem à sua frente para outro lado do mar, enquanto eles despediam as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuou ali sozinho. Barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre as águas." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: "Senhor, salva-me." E Jesus logo estendeu a mão e segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após atravessarem, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediram que pudesse ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que o tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos amigos e amigas que nos acompanham nesse momento de reflexão, meditação da Palavra de Deus, hoje o Evangelho que nós ouvimos nos traz um ensinamento para nós, nesse momento após Jesus ter feito a multiplicação dos pães para uma grande multidão de pessoas, como conhecemos no Evangelho, de mais de 5.000 homens, sem contar, diz o Evangelho, mulheres e crianças. E Jesus ali faz a multiplicação dos pães e dos peixes. E é interessante que após esse momento, Jesus vai convidar os seus discípulos para que entrem no barco e vão para outro lado, vão para outra margem. E enquanto isso, Jesus fica para despedir as pessoas e depois ele vai subir ao monte, como nós ouvimos, para rezar. Enquanto Jesus rezava, os discípulos estavam fazendo esta travessia desse lado do mar para uma outra margem, uma outra localidade onde eles, como finaliza o Evangelho hoje, no lado de Genezaré. E ali eles, enquanto atravessavam dessa margem para outra do mar, eles enfrentaram uma grande tempestade e passaram uns apuros ali, mas de repente eles avistaram Jesus que vinha ao encontro deles. E no primeiro momento eles achavam que era um fantasma, não conseguiram reconhecer Jesus. É isso que às vezes, diante do medo, nós quando estamos numa situação de medo, de dificuldade, apavorados, nós vemos aquilo que não é. Nós não conseguimos ver o que é realmente. E o medo, ele nos cega quase que. Então isso é importante a gente ter presente aqui, que os discípulos também, diante desse medo, desse apavoramento deles, eles não conseguiram nem reconhecer Jesus, que vinha ao encontro deles. Só reconheceram quando Jesus falou com eles. E aí eles foram reconhecer pela voz que era o próprio Jesus. Mas mesmo assim ainda há dúvidas, Pedro disse: "Você é você mesmo, Senhor? Então deixa que eu vá até você." E Jesus disse: "Não, pode vir, não tem problema nenhum, venha." E aí Pedro, então se lança no mar,
né? Caminha até um trecho, mas se deixa tomar pelo medo, novamente. Então o medo acaba invadindo o coração de Pedro e diz a palavra que ele começou a afundar por causa do medo. E estava tão apavorado que Jesus só estendeu a mão, pegou ele pelo pescoço e levantou e disse: por que tem tanto medo? Então estava tão próximo de Jesus, mas fez um caminho do barco até Jesus, mas assim, quando estava próximo de Jesus, se deixou tomar pelo medo. Então o medo é algo que, se nós não controlamos, ele nos domina. Pode fazer com que nós, mesmo diante de Jesus, não consigamos o reconhecer, não consigamos vê-lo presente na nossa vida. E é isso que pode acontecer também na vida nossa. Diante de um problema, de uma dificuldade, se nós nos deixamos tomar pelo medo, é isso que nós vamos sentir, o que os discípulos sentiram. Vamos ficar apavorados, ficar assim transtornados, a ponto de não ver nada além daquele problema que nós temos, nada além daquela dificuldade que nós temos. Por isso hoje o Senhor nos convida a não tirarmos os olhos dele, porque se tiramos os olhos dele, nós vamos também ficar apavorados. E assim também Pedro, enquanto ele tinha os olhos em Jesus, ele caminhava sobre as águas. Mas quando ele começou a prestar atenção nas ondas e tirou os olhos de Jesus, o que aconteceu? Ele começou a afundar. E assim, quando nós deixamos de olhar para Jesus e passamos a olhar o nosso problema, a nossa dificuldade, nós vamos ficar reféns dele. Vamos ser consumidos por ele, vamos ser dominados por ele. E agora, quando nós temos um problema, temos uma dificuldade, mas nós continuamos com o nosso olhar fixo em Jesus, nós vamos lidar de forma diferente. Então o medo não vai tomar conta de nós e nós não vamos ser dominados por aquela situação, aquela circunstância, mas pelo contrário. Nós é que vamos dominar aquilo, vamos ter domínio sobre aquilo, porque quem é que vai estar nos conduzindo, nos orientando? Jesus. Por isso que nós também tenhamos o nosso olhar sempre em Jesus, para que diante das tempestades, diante dos desafios, das provações, das dificuldades da nossa vida, nós possamos enfrentar de cabeça erguida. Lembrando que se temos, como já disse, como Pedro teve no primeiro momento o seu olhar voltado para Jesus, enquanto ele olhava para Jesus, ele ia vencendo as ondas, ia vencendo as dificuldades da tempestade. Mas, quando ele tira o olhar de Jesus, a tempestade toma conta dele. Então isso é importante nós também termos presente também na nossa vida. Também passamos por provações, por dificuldades, mas não nos esqueçamos que precisamos ter presente a pessoa de Jesus e com certeza nós vamos enfrentar de cabeça erguida, diferente aquilo que são as nossas dificuldades, os nossos problemas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, nos guarde, nos proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu aqui na Guararema Vale Litoral. A bênção do dia com o Padre Elisandro Scarsi.